Queridos amigos e amigas, estamos estudando a obra Jesus e Atualidade no bloco Psicologia Espírita, bloco do canal Raciocínios Espíritas. No dia de hoje, vamos examinar o capítulo 16 desse livro, Jesus e Atualidade, obra psicografada pelo espírito Joana de Ângeles, por intermédio do médium Divaldo Franco. O capítulo 16 de Jesus e Atualidade aborda o conceito de Jesus e repouso. O título do capítulo é Jesus e repouso. E ela começa o capítulo falando sobre o desejo de repousar, não apenas nos seres sencientes, nos seres inteligentes, nos seres instintivos, nos seres orgânicos, mas também em toda a natureza parece haver um movimento, um biorritmo de ação e de não ação. E a não ação parece fazer parte da própria ação. Parece que o movimento só é possível porque há também pausas nesse movimento. Nós só nos damos conta do movimento da natureza do universo porque temos a ideia daquilo que não é movimento, daquilo que é paralisação. Se o universo fosse incessante movimento, sem essas paralisações que também fazem parte do movimento, nós não teríamos ideia de como é o próprio movimento. A gente só consegue ter ideia, por exemplo, da luz porque a gente sabe o que é a ausência de luz. A gente só tem noção do que é, por exemplo, a claridade porque a gente sabe o que é a escuridão. Assim também é nos movimentos da natureza. A ação só é possível ser percebida porque a gente sabe e a gente tem noção do que é a falta de ação ou a ausência de ação. Mas nas manifestações dos seres, especialmente os seres orgânicos, nós temos ali a noção mais clara do que é ação, atividade, do que é manifestação operacional e o que é repouso, a paralisação, a falta de atividade de um organismo. Allan Kardec, estudando isso, vai perceber o repouso dos seres humanos e até dos seres animais também faz parte da lei da própria conservação. O desejo de repousar, que Joana de Ângeles começa o capítulo abordando, parece, em nossa forma de entender, um desdobramento do capítulo Lei de Conservação de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, no capítulo Lei de Conservação, aborda a preservação da vida, a preservação da espécie, a preservação da vida extintiva, e a Lei da Conservação é um fenômeno muito forte, é uma manifestação bastante forte, bastante predominante, e desdobra outros desejos e outras manifestações instintivas que têm origem na conservação da vida. O que eu quero dizer com tudo isso é que o repouso é encontrado na obra kardeciana como um desdobramento da lei de conservação. Por quê? Porque o repouso é uma espécie de subproduto da manutenção da espécie. Os seres, de maneira geral, possuindo esse instinto de conservação da vida, buscam repouso como forma de conservar a vida. Portanto, o repouso é uma manifestação do instinto de conservação da vida. É uma forma que a lei de conservação se manifesta, não apenas no repouso. O repouso é uma das formas de se manifestar. O instinto, portanto, de repouso ou desejo de repousar está fundamentado, está baseado na lei de conservação. Da mesma forma que é o desejo de procriar, da mesma forma que é o desejo de se alimentar, os três instintos básicos que Joana de Ângeles tão bem estuda: alimentação, procriação e repouso. Esses três instintos básicos têm origem no instinto de conservação da vida. O ser humano parece herdar essa manifestação, essa herança mais animal, mais instintiva, tendo origem o instinto de conservação da vida. O ser humano tem esse atavismo, essa reminiscência do período animal, que é o desejo de se alimentar, o estômago, o desejo de procriar, os desejos freudianos, isso é, sexuais, e o desejo do repouso. O repouso, portanto, é uma das leis da vida e o Livro dos Espíritos, a obra espírita, examina muito bem. No passado, o repouso demasiado, no entanto, e Joana de Ângeles chama atenção para esse desejo de repousar, que é a herança dos instintos anteriores, e que é agora levada ao excesso pelo ser humano caprichoso, aselvajado, que deixa-se dominar pelos instintos mais primários, que deixa-se recair por essas manifestações mais instintivas do seu passado, dos quais ele já superou, mas a semelhança de um ser adulto que às vezes
quer retomar atitudes infantis, o espírito humano às vezes quer retomar atitudes da sua infância espiritual. Então, o espírito humano às vezes deseja se repousar de maneira excessiva, né? Deseja se amolentar, e ela chama atenção para esse desejo de repousar exagerado, que tem origem, muitas vezes, em esses atavismos, né? Essas reminiscências, essas heranças instintivas. No passado, na mentalidade medieval, principalmente, o desejo de repousar excessivamente foi chamado de assídia ou assédia, um dos pecados capitais, considerados inclusive pela Igreja Católica Romana, que considerou a preguiça ou a lassidão, e São Tomás de Aquino, mais tarde no século XIII, chega inclusive a comentar isso em um dos textos dele, falando sobre a lassidão, o amolentamento que tomava conta de determinados religiosos em claustros, em monastérios, e aquilo seria um pecado capital porque dificultava ou impedia o sujeito de realizar os seus deveres espirituais, as suas obrigações com a igreja, as suas obrigações religiosas. Allan Kardec, no entanto, tem uma sabedoria em investigar o assunto. No Livro dos Espíritos, quando já mencionado, coloca o repouso como sendo uma necessidade natural para a lei da conservação, para a manutenção das forças orgânicas, e na lei do trabalho também ele fala sobre o repouso, a necessidade do homem repousar para que o homem possa reabastecer-se de forças e realizar sua parte que toca na criação, para que ele possa manter as suas forças físicas a fim de prolongar a própria força física no mundo e realizar o trabalho que lhe compete. Porque através do trabalho do corpo, o espírito aperfeiçoa-se. Porque o repouso faz parte da própria atividade, da própria ação. E é isso que Joana vai falar. Como o silêncio faz parte da música. Se você pega uma partitura, por exemplo, de uma obra clássica, você vai ver que as pausas em silêncio são pensadas e que fazem parte da música. Determinadas peças ou determinadas músicas fazem sentido porque tem as pausas. Determinado trecho de determinada música que é programado para tocar em determinado momento só tem aquele efeito, só produz aquela mensagem musical porque antes veio um silêncio. É assim, por exemplo, algumas peças. Eu podia ilustrar aqui, inclusive, algumas peças conhecidas, onde o silêncio, inclusive, é trabalhado de uma maneira, inclusive, bastante importante, colocado em primeiro plano o silêncio. Eu me lembro, por exemplo, de uma sonata de Beethoven, a sonata 32, op. 111, em que o silêncio faz parte das variações musicais que Beethoven inclui na sua peça. Então, o silêncio faz parte da música, como o repouso faz parte do próprio trabalho. Não é o trabalho de um lado e o repouso do outro, faz parte de uma mesma lei. E é óbvio que o excesso de trabalho, por exemplo, resulta no suicídio indireto. É uma das formas de suicídio indireto. A gente vê isso, por exemplo, nas obras mediúnicas, não apenas o excesso físico, o excesso da alimentação, o excesso de determinados hábitos, os vícios que são cultivados, que podem antecipar a morte do indivíduo conforme era programada pela sua reencarnação. A semelhança do tabagismo, a pessoa que fuma, por exemplo, né? Quantos anos ele pode antecipar da sua encarnação por conta desse hábito, onde, do ponto de vista espiritual, é considerado um suicídio indireto, especialmente nos dias de hoje, onde nós sabemos os malefícios que o tabagismo produz e, mesmo assim, continuamos cultivando esse hábito danoso, esse hábito nocivo. O excesso de trabalho pode ser considerado um suicídio indireto, onde o indivíduo acaba afetando as suas forças orgânicas e, em que pese estar trabalhando, está inclusive indo de encontro à própria manutenção do corpo, à própria manutenção do seu instrumento de trabalho nesse mundo, que é o corpo físico, e produzindo a sua desencarnação antecipada, né? Depauperando as suas forças orgânicas, afetando a sua saúde. Então isso é muito grave e é considerado um suicídio indireto. Quantas vezes o indivíduo envereda pelo excesso de trabalho, seja profissional, e é muito comum profissional, remunerado, seja não remunerado também, como forma de fuga psicológica. Então o indivíduo tem questões mal resolvidas consigo mesmo, na sua vida privada, na sua esfera pessoal, e para não pensar no problema,
ele envereda por um excesso de trabalho que acaba afetando a sua saúde física. Eu não estou dizendo que o trabalho não possa ser usado como recurso terapêutico para o indivíduo, inclusive, não ficar pensando demasiado nos próprios conflitos e enfermando, não é isso. Há uma forma de se relacionar com a atividade laboral, seja remunerada, seja voluntária, qualquer tipo de atividade no mundo, em que o indivíduo lida de uma forma terapêutica com o trabalho. Mas existem também formas danosas de lidar com o trabalho, que são fugas psicológicas. Procura fugir realmente de si mesmo através do trabalho e não utilizar o trabalho como um mecanismo de fortalecimento, de amadurecimento, né, de desenvolvimento pessoal, uma forma como o indivíduo lida com o trabalho para, inclusive, se fortalecer a fim de enfrentar os seus problemas. E não fugir dos seus problemas através do trabalho para não pensar, como o indivíduo que utiliza da bebida alcoólica para encher a cara e não pensar nos problemas, como se os problemas deixassem de existir pelo fato de ele encher a cara e esquecer na embriaguez para que no dia seguinte resulte em ressaca e os problemas como estão diante dos seus olhos. Não é isso. Mas é óbvio que o trabalho pode ser usado de uma forma terapêutica. Do ponto de vista espiritual e espírito, o trabalho não é apenas uma atividade material, mecânica e braçal no mundo exterior. Essa atitude é apenas operacional. Não. Há muito trabalho que nós fazemos que é no mundo interior, que é de crescimento interior. E às vezes o trabalho exterior é uma forma de desenvolver esse mundo interior que estamos aqui desenvolvendo, porque o projeto essencial e principal do ser espiritual é o seu desenvolvimento interior. É a construção de um reino, como dizia Jesus, o reino de Deus. O reino de Deus é interior. E que através da ação no mundo a gente vai se desenvolvendo internamente. Mas o foco é um desenvolvimento interior. Por quê? Porque o reino de Jesus começa no mundo interior e termina no mundo exterior. Ele finaliza no mundo externo, mas começa no mundo interior. E Emmanuel, em uma das suas obras, tem uma colocação que eu acho bastante pertinente, que ele diz o seguinte: se o trabalho apenas braçal e material fosse sintoma de crescimento espiritual, as zonas umbralinas, as esferas espirituais atrasadas, inferiores, do mundo espiritual inferior, não seriam como são, porque há muitos seres umbralinos navegando nas regiões das trevas, para lá e para cá, fazendo um monte de coisa. Então o trabalho não pode ser apenas uma movimentação, porque no umbral o que há de movimentação é uma coisa impensável. Não, o trabalho é uma construção também interior, em que através do mundo externo eu vou crescendo por dentro. Através da atividade, das oportunidades, do ensejo interior, eu vou crescendo por dentro. Porque a gente pega, por exemplo, exemplos notáveis de seres, alguns dos quais não fizeram nenhuma obra exterior, mas o que eles construíram por dentro. Quem leu a obra, por exemplo, Renúncia do Espírito Emmanuel, a gente vai ver, por exemplo, Alcione, um espírito notável, uma entidade evoluidíssima, que não fez uma obra exterior, que não ficou nem conhecida no mundo, mas o tal domínio que ela conseguiu de si mesma, um tal controle interior, uma tal riqueza de virtudes, e aquilo que ela conseguiu fazer em volta daqueles que estavam próximos dela, em termos de renúncia e de dedicação, torná-la-ia uma das entidades mais evoluídas que passou por esse planeta. Isso não quer dizer que não haja espíritos evoluídos que passaram por esse planeta também construindo obras fantásticas, onde se iluminavam e cresciam interiormente com essas obras e ao mesmo tempo refletiam seu crescimento interior através da concretização de obras externas. É claro que não. Uma coisa não nega a outra, mas o foco principal é na autoiluminação, no crescimento interior. E por que eu estou falando isso? Porque a abordagem de Joana de Ângeles, no capítulo 16 que estamos estudando, fala sobre Jesus e repouso. E fala de uma forma em que o repouso faz parte da ação também. É isso que estamos aqui o tempo todo dizendo. Que o repouso não é a ação de um lado e o repouso do outro. O repouso pode fazer parte da ação, como a ação pode fazer parte do repouso. Por quê? Porque Joana de Ângeles, em determinado momento, fala do repouso como fazendo parte do trabalho, e o trabalho fazendo parte do repouso. É claro que quando Joana de Ângeles fala isso, ela está falando de tomando como referência espíritos nobres, que ela deve ter como referência, espíritos evoluídos, almas nobres, né? Como também, já que é uma obra da série psicológica, características de um homem psicologicamente maduro, de um homem psicologicamente superior, de um homem do futuro, né? De um homem que se espelha no próprio Jesus. O capítulo se chama Jesus e Repouso. Então estamos tomando como referência, Jesus é a métrica, é a referência,
né? Jesus já é a régua, e o símbolo de Jesus, como símbolo de um homem psicologicamente maduro, de um homem psicologicamente completo, é um homem cuja psicologia predomina sobre a fisiologia, cuja psicologia domina os instintos. Eu me lembro dos exemplos emblemáticos que a gente tem no Evangelho, né? Paulo falando, desperta, ó tu que dormes. Jesus que ora no Monte das Oliveiras e volta, e 3 vezes encontra os seus discípulos dormindo. É um símbolo para o sono fisiológico, mas também para o sono psicológico. O sono para as verdades espirituais. Quantos de nós estamos dormindo para com as verdades espirituais? Quantos de nós estamos andando na Terra como sonâmbulos? Isso foi um médium que me deu essa figura, essa imagem. Como se muitos de nós encarnados estamos aí acordando, dormindo, despertando, comendo, trabalhando, voltando para casa e vivendo o automatismo biológico, o automatismo fisiológico, como se estivesse sonâmbulo. Ou seja, dormindo para as verdades espirituais da vida. Então, nós temos, por exemplo, essa metáfora. E Joana de Ângeles chama atenção dizendo que, às vezes, o repouso não é apenas o amolentamento, o afrouxamento das coisas, aquela ideia da pessoa estar dormindo em qualquer hora, a pessoa está sempre cansada. Porque, às vezes, o indivíduo dorme 12 horas e continua cansado. Não é a quantidade de horas, mas, às vezes, a qualidade do sono. Tanto é que em estados depressivos ou de transtorno de ansiedade, o sono é afetado. E quantas vezes um Chico Xavier, claro que eu estou pegando uma alma excepcional, uma alma que é sui generis, que é hors concours, que não pode ser comparado à psicologia comum, que dormia 2, 3 horas e acordava ótimo, bem disposto. Mas por quê? Porque a psicologia predominava sobre a fisiologia, né, sobre a matéria. Imaginemos, por exemplo, Jesus. Então Joana de Ângeles chama atenção para essa postura em que, às vezes, a mudança de atividade já é um repouso. Porque, às vezes, nós estamos em uma atividade especificamente e a nossa mente é muito complexa, a estrutura psíquica do ser humano é muito complexa. E a gente tem aquela atividade, e aquela atividade rotineira, repetitiva, acaba cansando psiquicamente o indivíduo e também fisicamente. Às vezes uma mudança de atividade, sem necessariamente a ausência de uma atividade completa, a ausência de qualquer atividade, faz com que o indivíduo repouse, porque as ondas cerebrais e, digamos, as ondas mentais também mudam de curso para um outro tipo de atividade, e ao mudar de curso, o psiquismo relaxa. Porque deixou aquela tarefa repetitiva e voltou-se para um outro tipo de tarefa. Então há uma espécie de arejamento, de renovação psíquica do mundo interior, ainda difícil de compreender nas suas nuances mais detalhadas por nós. A gente não tem elemento para a gente entender como é que ocorre isso psiquicamente. Mas ocorre. Vou dar um exemplo banal para a gente entender de maneira prática do dia a dia. O indivíduo está no seu trabalho, né, estafante, aí ele sai do trabalho, por exemplo, ele vai assistir um filme no cinema. É uma atividade, ele não está totalmente em repouso, ele foi assistir o filme. Ao ir assistir o filme, ele relaxa, por quê? Porque ele mudou de atividade, a mente está agora refletindo no filme, ou ele vai fazer uma leitura, ou ele vai para um espetáculo de teatro, um espetáculo de música. Aquilo dali também é uma atividade, mas mudou um pouco o ritmo psíquico e ele entrou para uma outra tarefa. O que é que acontece? Psiquicamente ele relaxa. Muitas vezes ele sai espairecido, ele sai relaxado, com as tensões psíquicas relaxadas. É assim também numa boa conversa, num diálogo. É assim, por exemplo, a atividade profissional, que é estafante, depois a pessoa vai para a atividade espiritual, por exemplo, atividade mediúnica, no caso, ou atividade no núcleo religioso, atividade social, filantrópica. E quantas vezes ela relaxa com isso? Ah, mas nem sempre eu consigo relaxar. Às vezes eu saio do trabalho tão cansado, tão exausto, que eu vou para um tipo de atividade mais psíquica, ou que promova a minha reflexão, e eu não consigo me relaxar totalmente. Por quê? Porque ainda a fisiologia predomina sobre a nossa psicologia. Os instintos nossos predominam. Então a gente precisa de um repouso mais denso, mais contundente. O sono físico mesmo, né? A alimentação, é claro, que é sempre válida, né? O sono físico, o repouso contundente. Mas à medida que a alma evolve, às vezes ela consegue descansar nessas mudanças sutis de atividade. Ela faz uma leitura e se renova. É essa explicação que eu tenho para um Chico Xavier que eu mencionei agora, para um Irmã Dulce, para essas almas nobres que às vezes faziam o quê? Mudavam de atividade. Chico às vezes ficava tão exausto da tarefa mediúnica
que ele dizia que às vezes saía da tarefa mediúnica, ia para um outro tipo de atividade, por exemplo, atividade social que ele realizava, atividade voltada para a filantropia, né, a visita a determinadas instituições, né, entrava em contato, por exemplo, com a caridade material, em contato com os necessitados lá de Pedro Leopoldo. E ele disse que esse contato de estar com aquelas pessoas, de sentar, de tomar um cafezinho com elas, ele saía renovado, reabastecido das forças orgânicas e psíquicas. Voltava profundamente revitalizado. É como uma prece que renova. Ah, mas eu fiz prece e não me renovei. Por quê? Porque ainda não tenho ainda o hábito. Porque ainda não consigo me alimentar totalmente dessas energias. Aí você entende por que Jesus dizia: meu alimento, segundo algumas traduções, ou minha comida, segundo outras traduções da Bíblia, minha comida é fazer a vontade do Pai que está nos céus. Ou seja, ele se alimentava disso. Literalmente, ele se alimentava psíquica e literalmente disso. Ele se reabastecia de forças. Ou seja, no caso em Jesus, não há repouso e ação. É uma coisa só. Porque o repouso, aparentemente o repouso que ele fazia, às vezes era uma atividade de uma ação profunda, interior. Às vezes Jesus estava em repouso e o repouso dele era uma irradiação, era um verdadeiro trabalho que ele estava fazendo de irradiação, de penetração psíquica em outras mentes. Porque estamos diante de alguém que vivia no mundo psíquico, no mundo muito mais psíquico do que físico. Aliás, se outros paranormais viviam assim, imagine Jesus por excelência. Era quase que absolutamente psíquico a vida dele, e não física. Então, quando ele estava em repouso, às vezes ele estava fazendo um trabalho intenso, psiquicamente. E às vezes, quando ele estava em ação com os outros, com a comunidade, com o próximo, ele estava em ação, mas também ele estava repousando. Ele estava se renovando. Por quê? Porque nessas almas evoluídas, nessas almas muito nobres, repouso e ação é uma coisa só. Se misturam em uma coisa só. Por quê? Porque não há mais também ação e prece. Atividade e oração. A atividade é uma própria oração. E a oração também é uma espécie de trabalho. É aquela ideia que Jesus colocou: pede, obtereis, bater na porta e abre-se-vos-á, buscar e achareis. Isso é uma ação. O indivíduo já fez na sua vida um estado de prece. Então ele está orando enquanto está trabalhando, e está trabalhando enquanto está orando. E aí ela cita em determinado momento a ideia da viagem. Quantos de nós queremos fazer viagem? Existe hoje uma tendência, uma sofreguidão em busca de viagens. Eu tenho que viajar, chega a determinada época do ano, tem que viajar. E ela aborda isso, ela diz que na sua maioria dos casos a viagem é mais cansativa do que repousante. E que as pessoas voltam frustradas, decepcionadas, amarguradas, em conflito, porque para onde vai a criatura vai consigo seus conflitos. Não é a viagem que vai resolver. Muitos têm essa fantasia: eu vou viajar para resolver o meu problema, aí eu estou com uma questão pessoal, questão até familiar, vou resolver. Não que a viagem não possa servir de espairecimento. Ela fala isso no livro. Ela fala: se tem condições, se está em condições financeiras, materiais, de disponibilidade e queres viajar, viaja. Mas nunca te esqueças da viagem interior. Porque não vai ser a viagem em si mesma material que vai resolver seu problema se você não fizer uma viagem interior. Você pode até aproveitar a viagem para fazer reflexões, para viajar para dentro. Essa viagem é importante. Mas não te esqueças de que se você não tem condições de fazer uma viagem, se você não tem disponibilidade, condições financeiras, materiais, ou que sei lá o que for, ela fala isso no capítulo, não te preocupas com isso. Vais também repousar e descansar, intensificando a oração no lar. A oração no lar. Porque também existe uma sofreguidão. Parece que a vida é tão ruim que precisa viajar, porque senão eu não suporto, eu não aguento. Então quer dizer que sua vida no dia a dia em casa é tão insuportável assim que você precisa viajar para como fuga? Então a viagem não pode ser vista dessa forma. E Joana não está condenando fazer viagens. Muito pelo contrário. É bastante positivo. Mas a forma como nós lidamos. A gente quase sempre usa a viagem como uma espécie de sofreguidão para fugir dos problemas. Quando, na verdade, ao voltarmos, encontraremos os problemas nas mesmas situações. Então, o que é que ela diz é o seguinte: se não tens condições, e mesmo que tenhas condições, não te esqueças da oração no lar, da conversa edificante, da necessidade de refletir e meditar, de se reabastecer de forças, para um pouco, escuta uma boa melodia,
Renova a paisagem mental lendo um bom livro que te tira das paisagens mais sombrias, negativas, sintonizando com a esfera mais alta. Busca adquirir conhecimento, boa cultura e também aproveita, se for o caso de você viajar, aproveita a viagem para se autoconhecer mais, para se avaliar nas situações variadas do dia a dia, a fim de você conhecer mais a você mesmo. Porque quanto mais você se conhece, quanto mais você sabe-se de você mesmo, mais você tem condição de lidar com as situações variadas do dia a dia. Então não te esqueças disso, de Joana de Ângeles no capítulo Em Pauta. E, por fim, gostaria de citar uma questão. Por outro lado, a gente tem, por exemplo, esse repouso demasiado, pode ser, portanto, essas reminiscências do nosso inconsciente, algum conflito, a necessidade de repousar demais pode ser algum conflito, pode ser que a gente está tendo uma vida sensual ou material demais e a matéria sobrecarregada dos nossos vícios precisa de repousar, porque isso cansa também, né? E também interferências espirituais. Joana de Ângeles e Viana de Carvalho também chamam atenção para esse sono inimigo, em que a pessoa dorme quando vai ler um livro edificante, quando vai ouvir uma palestra, quando vai participar de uma sessão doutrinária, mediúnica, uma atividade nobre, adormece. Porque muitas vezes também tem um distúrbio espiritual ali, de a pessoa ser hipnotizada e desconectada das situações e não participar das ocorrências para as quais ela está sendo chamada. Então isso é interessante a gente chamar atenção para isso. Tanto é que no livro Espírito e Vida, um capítulo, se não me falha a memória, chamada Preguiça, ela vai dizer, em verdade, na terra, dorme-se em demasia. Dorme-se em demasia. Olá, amigos. Estamos felizes de estar aqui de volta, estudando mais um capítulo da obra Jesus e Atualidade, pelo Espírito Joana de Ângeles. E hoje falaremos do capítulo 16, Jesus e Repouso. O homem naturalmente tem necessidade de repouso, como também tem necessidade do trabalho. E o trabalho é compreendido aqui, de acordo com o Livro dos Espíritos, como toda ocupação útil, é aquela ocupação em que nós dedicamos o nosso tempo, a nossa atenção e muitas vezes os nossos talentos em prol da realização de algo material que vai gerar um fim útil para nós mesmos ou para o nosso semelhante. E, mediante um salário, esse nosso serviço pode ser útil a um comerciante, a um empresário, ao Estado ou a alguma entidade em relação à qual nós iremos oferecer a prestação dos nossos serviços. E após um tempo de trabalho sistemático, disciplinado, em que nós nos dedicamos neste labor, nós vamos precisar do repouso. Ao fim de cada dia de serviço, das 8 horas ou de uma jornada diferente desta, nós precisamos de um tempo para o refazimento, para a reorganização do nosso corpo, para o descanso, para comer, para dormir, fazer as nossas necessidades fisiológicas. O que Joana de Ângeles, pensamos nós, quer fazer-nos refletir com este capítulo, não é que nós não devemos dormir. Do contrário, estaríamos doentes, ficaríamos loucos, porque precisamos desse tempo de relaxamento das nossas forças psíquicas, para que nós possamos retomar o nosso equilíbrio, principalmente fisiológico. O repouso, portanto, é necessário para a saúde do corpo e também para a saúde psíquica. Joana de Ângeles vai conduzindo de uma forma brilhante o seu raciocínio, dizendo que a mudança do tipo de atividades pode promover este relaxamento e este repouso em relação à atividade de uma natureza a qual estávamos desenvolvendo outrora. E Joana também nos leva à reflexão que muitas vezes nós confundimos o lazer, que faz parte da saúde do indivíduo, com o status social. E aí passamos muito tempo planejando viagens mirabolantes, investindo recursos monetários para fazer com que essa viagem seja concretizada, para passar o tempo todo da viagem em roteiros extenuantes, fatigantes, de turismo
para tirar fotos, gravar vídeos e mais tarde publicar nas redes sociais. Ou nem mais tarde assim, através de uma transmissão ao vivo. E é por isso que nós temos visto que o Facebook é um terreno de invejas. Mas será que nós muitas vezes não estamos alimentando numa necessidade de aparecer esse tipo de sentimento negativo nos nossos semelhantes? Ter nas férias o momento culminante em que eu consigo realizar os meus próprios sonhos faz com que eu deixe o meu trabalho representar e levar uma carga muito negativa de algo que eu sou obrigado a fazer e faço contra a minha vontade e que não me favorece, não me viabiliza nenhum tipo de construção de felicidade. E é justamente este ponto que Joana tenta fazer com que nós desconstruamos. O meu trabalho deve servir como estímulo. Eu tenho que estar otimista e animada, consciente do meu bom papel no exercício da função que eu fui designada a fazer. E isso faz com que o meu próprio trabalho seja o meu divertimento. É lógico que, após uma rotina desgastante, um trabalho muitas vezes que requer esforço físico braçal, ou ainda um trabalho que requer forças psíquicas, concentração, raciocínio lógico, é lógico que isso desgasta. O repouso é necessário. Mas o que Joana quer nos levar a entender é que o repouso demasiado, ou o repouso em todas as circunstâncias, não necessariamente deve ser a nossa primeira opção. É melhor que seja a última opção. Quando nós mudamos a natureza dos afazeres, quando nós já fizemos uma pausa para uma leitura edificante, para uma conversa frutífera, para meditação, mesmo assim continuamos cansados, tudo bem. Mas nós não podemos, a pretexto de descansar, necessariamente dormir. A nossa vida aqui na Terra é uma vida de trabalho. É lógico que o lazer faz parte do conceito de saúde e deve fazer parte também das nossas opções, mas não um lazer demasiado, não um lazer luxuriante, que acaba minando as nossas forças ao invés de nos reabastecer. Não um lazer ansioso e angustioso de ter que mostrar, de ter que saciar uma vaidade e que eu preciso recolher as congratulações, as curtidas, os comentários, os compartilhamentos para que eu me sinta feliz. A felicidade ela não pode ser exterior, ela tem que ser uma conquista do próprio espírito. E aí Joana de Ângeles vai dizer que o repouso é este amolentamento inclusive das virtudes. E como que eu diferencio a preguiça do repouso? O repouso é aquilo que eu faço com uma finalidade edificante. E o sono reparador nesse ínterim é edificante. Nós devemos nos lembrar que no capítulo de O Livro dos Espíritos, que fala sobre emancipação da alma, o sono e os sonhos, o sono é a oportunidade ímpar que o espírito aguarda ansiosamente para se livrar desses grilhões que o prendem momentaneamente no estado de vigília ao corpo físico. E no momento do sono, ele tem a oportunidade de afrouxar um pouco mais esses laços que o prendem à matéria e ter algumas vivências, ainda encarnado, como espírito mais ou menos livre. Portanto, o sono tem uma qualidade singular e muito elevada. Mas não o sono por tudo. O sono a pretexto de ter que tirar aquele soninho só porque eu não tenho nada melhor para fazer. Quantos trabalhos nós não estamos perdendo a oportunidade de nos dedicar e de sermos efetivamente úteis a pretexto de suprir um amolentamento que, em verdade, nós não temos a necessidade. Então, o que Joana nos diz é qual a real necessidade de repouso. É isso que ela nos leva a refletir.
E ela vai dar alguns exemplos de repouso. A relaxação, a leitura agradável, o esporte sólido, a convivência com pessoas experientes, joviais, alegres, viajar com calma, meditar, orar, asserenar-se, escutando melodias de profundo conteúdo emocional. Todas essas são características do repouso. E o espírito se sente saciado, refeito e pronto para trabalhar e render muito mais. Nós também devemos ter um cuidado com o nosso corpo físico, não nos entregar de uma forma tão desmesurada às atividades, sob pena de extinguir o nosso próprio princípio vital, que vai se gastando ao longo dos tempos. Mas, a pretexto de extinguir mais ou menos rápido esse fluido, nós também não podemos nos privar do trabalho. E é esse cuidado, esse equilíbrio, esta vida em harmonia que nós devemos buscar. E para finalizar, Joana encerra o capítulo com uma frase que diz tudo. Repouso, sim, com ação edificante. Mesmo no repouso, nós podemos aprender e servir. Nós podemos converter a nossa vida num manancial de bênçãos e de utilidade para nós e para os demais. Basta estar atentos com as diferentes naturezas de repouso. Jesus repousava enquanto meditava, repousava enquanto orava, repousava enquanto conversava amorosamente com os seus discípulos. Jesus tinha poucas necessidades, característica de um espírito puro. Jesus em repouso não é um capítulo à toa, esparso nessa preciosa obra. É uma meta a ser alcançada. Aproveitar-se do repouso como Jesus aproveitava, convertendo a sua existência numa experiência frutuosa e inesquecível. Muita paz a todos e até a próxima, se Jesus permitir.